Glória a Deus. Amém, igreja? Só da mais igreja com a paz do Senhor. Estou suando porque as partes das músicas que eu não sabia, eu dançava. Entendeu? Aí que ela, pastora, se comporte. Eu sei que canta aí, eu danço, mulher. Já não sei a outra parte. Amém? Glória a Deus. Quem está com frio aí? Porque eu já estou com calor aqui. É assim mesmo. Calor de Jeová. Amém? Sem muita demora, abram vossas Bíblias em Jeremias. Glória a Deus. Eita glória! Estava assim orando, pedindo uma palavra ao Senhor. Jeremias, palavra bastante conhecida. Capítulo 18. Jeremias, capítulo 18. É uma palavra bastante conhecida, no qual vai estar falando para mim e para você a importância de sermos um vaso nas mãos do Senhor. Aleluia. Estão me ouvindo bem, gente? Tá bom. Jeremias, capítulo 18. O vaso nas boas mãos do oleiro. O título da minha Bíblia está assim. A sua pode estar diferente, mas o significado é o mesmo. Vamos estar lendo do versículo 1 ao 6, que fala assim: a palavra do Yeshua, o Senhor, que veio a Jeremias orientando: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá receberá a minha mensagem. Desci à casa do oleiro, e eis que lá estava concentrado na confecção de sua obra sobre uma roda de madeira. Contudo, o vaso de barro que ele estava formando estragou-se com suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com o seu desejo. Então o Senhor Yeshua dirigiu-se a mim sua palavra, dizendo: por acaso não poderei eu fazer de vós como fez este modesto oleiro com a sua obra de barro? Indaga o Senhor. Eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Senta dando glória a Deus. A palavra do Senhor está tão somente falando comigo e com você nesta noite sobre a passagem da importância do vaso na mão do oleiro. A palavra do Senhor está nos dizendo que tão somente Jeremias ali, o Senhor falou com ele e pediu a ele para que ele viesse descer, porque o Senhor tinha uma mensagem para tão somente para aquele povo, e que ele iria passar essa mensagem através dele. Só que eu lendo esta passagem agora à tarde, é uma passagem conhecida, mas é a palavra do Senhor, ela se renova todos os dias para mim e para você, de formas diferentes, daquele momento, daquele dia que o Senhor quer falar comigo e com você. E eu analisando, eu tão somente deparei a pensar
em relação a um vaso na mão do oleiro. Como nós se encontramos na mão de Deus? Será que verdadeiramente estamos como um vaso na mão do Senhor? Será que verdadeiramente estamos deixando Deus moldar o vaso da forma dele? Ou estamos tão somente impedindo que o Senhor venha fazer da forma dele? Eu comecei a analisar a importância que Deus vê e é necessário de sermos moldados, de sermos quebrados, de sermos colocados de uma forma no qual venha agradar Ele, porque não é fácil. Não é fácil nós chegarmos na forma que o Senhor quer, porque todos os dias nós somos tentados. Todos os dias o diabo envia um prato, o diabo envia uma isca para que eu e você venha sair um pouco do molde de Deus. Não é fácil ficar, não é fácil ser formado da forma que Deus quer, mas também não é impossível. Porque o que é impossível para o homem é possível para Deus. Aquilo que é impossível que o homem não pode fazer, Deus pode. Mas basta eu e você permitirmos que Deus venha fazer. E aí, como eu fui separando uns tópicos, a gente vai chegando às conclusões de cada versículo que o Senhor vai falando conosco. E aí, aonde é a casa do oleiro? No tópico que eu separei, a casa do oleiro, ela é a igreja. A casa do oleiro é isso aqui, como estamos aqui hoje. Mas por que, pastora, a igreja é a casa do oleiro? Porque quando eu e você precisamos nos fortalecer espiritualmente, eu e você temos que, a primeira coisa que pensamos é procurar a igreja, é irmos para a igreja. Mas por quê? Porque na igreja tem que ter humildade. Porque se a igreja tiver humildade, olha só, a casa do oleiro é a igreja, mas a igreja somos nós. Então, eu e você precisamos ter humildade. Para quê, pastora? Precisamos ter humildade para tão somente descer de nosso egoísmo, deixar nossos títulos e sermos irmãos. É o lugar onde chegamos de joelhos para se humilhar e confessar os nossos pecados. Por isso que muitas das vezes, quando eu começo a orar, eu já começo a pedir um perdão ao Senhor pelos meus pecados, pelas minhas transgressões. Ah, pastora, mas você é uma pastora, está pedindo perdão? Sim, porque nós pecamos até por pensamentos. A nossa língua é venenosa. Já falava o apóstolo Paulo. Então, eu e você a todo tempo temos que estar confessando ao Senhor, pedindo perdão ao Senhor, para que Ele venha nos perdoar. E quando entramos na igreja, não é para nos ajoelharmos ou sentarmos e olhar para a cara do irmão, olhar para a veste do irmão. Não, já é uma preparação para prestar um culto de adoração ao Senhor. Então, esse tópico, ele fala que a casa do oleiro é a igreja. E ali, além de ter humildade, tem que ouvir a palavra. No final vocês vão entender. Ouvir a palavra. Mas por quê, pastora? Porque quando eu e você damos lugar para ouvir a palavra, a pregação, Deus nos molda e nos limpa. Olha só, muitas das vezes, quando chega no momento da palavra, é uma inquietação, é um levantar, é uma dispersação. Mas sabe por que acontece isso? Porque o alvo do diabo é tirar que você não venha entender o que Deus quer falar com você nessa noite.
E aí a palavra do Senhor, ela deve ser prioridade na igreja. É a prioridade. A prioridade não é louvor, a prioridade não é apresentações, não. É a palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida. Quando ouvimos a palavra de Deus, recebemos a fé necessária para vencer. Romanos 10, versículo 17. Quando ouvimos a palavra, é no ouvir, nós recebemos a fé que necessitamos, que precisamos. E aí, mas pastora, a senhora está falando de um vaso nas mãos do oleiro, na casa do oleiro. A casa é a igreja, onde precisamos da humildade, precisamos de ouvir a palavra e precisamos ser moldados. Moldados de que forma, pastora? Quando ouvimos a palavra, nós já somos moldados e já somos mudados. Quando ouvimos a palavra, porque a palavra é um ensinamento. Aí se eu e você colocarmos o ensinamento em prática, nós estamos sendo o quê? Moldados, né? E mudados. Porque quando ouvimos, nós temos que mudar. Quando Deus fala comigo e com você, não temos que permanecer da mesma forma, não. Nós temos que mudar. Daí, quando somos mudados, somos moldados para mudar, muitas vezes o relacionamento com o irmão também nos molda. Molda, sabe como? Nosso caráter. Quando temos relacionamento com um irmão que tem caráter, e o outro não tem caráter, ele muda, ele é moldado, mas é se ele quiser, porque muitas das vezes as pessoas acham, quer fazer igual, quer ser Gabriela, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não é isso que a palavra ensina nem a mim e nem a você. A palavra ensina para mim e para você que eu e você temos que ser moldados e temos que mudar. E não permanecer como queremos. Se para permanecer como queremos, Deus não iria preparar a palavra dele para nos ensinar. Porque Deus já sabia que nós, a população, a terra, iria se perder com os pratos, com as vontades do mundo, com as coisas que o mundo nos oferece. Então Deus fez o quê? Pegou, preparou aqui, a palavra para nos ensinar. Moldar para ser mudados. Nós só vamos mudar se permitirmos ser moldados. Amém, igreja? E quando permitimos a respeitar os nossos irmãos com autoridade, seguir princípios e normas, nos fazem ser mais humildes. Então nós temos que ter humildade, nós temos que permitir ser moldado e ouvir a palavra do Senhor. Ouvir e colocar em prática. É colocando em prática que nós vamos estar sendo o quê? Mudados. Que nós vamos mostrar, nós vamos mostrar para aqueles que apontam e dizem, está se escondendo no Evangelho, porque está lá é a mesma coisa. E quando você muda, as pessoas vão dizer o quê? Verdadeiramente aquele homem, aquela mulher, não é mais o mesmo, ele está mudado. Mas só muda quem permite Deus moldar. Se não permitir Deus mudar, vai continuar da mesma forma. Você vai continuar vindo para a casa do oleiro e saindo da mesma forma que você entrou. Porque você não está permitindo. Amém? E aí, quem é o oleiro? O oleiro é Deus. Deus é o oleiro que vai moldar a mim e a você para nós mudarmos, para nós fazermos a diferença. Eu e você não temos que ser igual a ninguém, fazer nada que o outro faz. Eu e você só precisamos ter direção do Senhor e fazer a vontade dEle. Fazer como Ele quer. Fazer as coisas com permissão dEle. Fazer as coisas, o que é certo, o que é correto. Amém? E aí, para sermos tão somente nas mãos do oleiro, que é Deus, precisamos passar pelas mãos.
Como assim, pastora? É sim, porque o oleiro, quando está ali moldando o vaso, primeiro ele molda o quê? Com as mãos. E o que é estar nas mãos de Deus? Quando nós estamos nas mãos de Deus, Ele nos molda igual um barro. Nossas vidas são transformadas somente quando nos colocamos nas mãos do Senhor. Como assim, pastora? Você tem que ter convicção que você está nas mãos de Deus, que você está se colocando nas mãos de Deus. Não é de boca para fora, é com convicção, é com fé, é crendo. Que independente, mas se alguém vier falar para você assim, ó, você é evangélico, está passando por essa situação, você está passando necessidade, você está com enfermidade que não é curado, eu estou nas mãos do oleiro. Quem é o oleiro? O oleiro é Deus. E desde quando Deus vai permitir passar isso na sua vida? Vai sim, para te moldar, para nos moldar, Ele vai permitir. Mas isso não quer dizer que você não está na mão dEle. Porque estar na mão de Deus, não é Deus só passar a mão pela minha cabeça, pela sua cabeça, pelos nossos pecados, nos colocar no colo e dizer que está tudo bem. Não. Estar nas mãos de Deus vai ter situações no qual você vai achar que Deus nem está com você, mas é necessário. Só que é necessário, mas Deus tira, não permanece. Não deixa você permanecer. Mas aí tem pessoas que digam, mas eu estou até hoje, eu não sei quantos anos, e não é Deus que não lhe tirou, é você que não continuou o processo no qual Deus estava ali lhe moldando. Imagine se todo vaso que o oleiro estivesse ali fazendo, o vaso saísse do lugar, e dissesse, não quero ser mais moldado, não quero continuar ganhando forma. Assim é o homem, quando Deus aperta, quando Deus começa a colocar tudo nos seus devidos lugares, aí já não presta mais, já não quer mais, já começa a entrar a frieza espiritual, já começa a dizer que Deus não faz nada, o que Ele está pedindo, o que Ele está necessitando. Essa geração está esquecendo que Deus não precisa da gente. Somos nós que precisamos de Deus. É a única coisa que essa geração tem que entender, é que sem Deus nós não somos nada. E tudo que fazemos temos que colocar Deus. Mas coloquei Deus e deu errado, porque era para dar errado, não era para ser. E eu e você temos que entender. E muitas das vezes não quer entender. Acha que Deus faz carrasco. Acha que tinha que ser da forma que você quer, da forma que queremos, e não é. É da forma que Deus quer. E Ele, como oleiro, Ele primeiro começa com as mãos. Ele nos molda. Ele coloca as mãos sobre a minha vida e a sua vida, mas Ele está ali nos moldando. E com os pés, como assim, pastora? Porque Ele, quando está fazendo ali o jarro, moldando o vaso, né? É com a roda, né? Com os pés que Ele vai rodando ali uma roda e vai fazendo, moldando com os pés. Mas por que com os pés? Porque deste modo Deus move nossas vidas para que nos tornamos moldáveis e que as circunstâncias que nos ocorrem não seja mero acaso, mas providência divina. Até mesmo as frustrações que enfrentamos são para nos fazer mais macios nas mãos de Deus. Ou seja, passei por uma decepção muito grande na minha vida. É para lá na frente você ver, você entender e reconhecer que onde você chegou não foi fácil. Você teve que passar por traições, você teve que passar por decepções, você teve que passar por calúnia, você teve que passar por julgamentos. Para isso.
tudo que nós passamos é permissão de Deus. Mas eu não esperava, era tão próximo, eu tinha um amor tão grande, eu tinha uma... Mas era o que você via, mas não era o que Deus via. Deus ouve o que a gente não ouve, Deus vê o que a gente não vê. E então só Ele sabe o que é melhor para mim e para você. E além das mãos e dos pés, Deus também nos molda com os olhos. Ele olha para o barro, vê como está, ou quando está pronto. Se estiver com defeito, volta e molda novamente o barro. Mas se estiver bonito e pronto, Ele contempla com carinho. Às vezes voltamos para o final da produção do vaso. Não é porque Deus quis isso comigo nem com você. Não, é por nós mesmos. Que pulamos etapa na formação do barro. Queremos pular a etapa de como Deus quer para mim e para você. Da forma que Ele quer moldarmos, da forma que Ele quer nos fazermos, e nós como pessoas, né, carne, né, pensamentos elevados, mentes elevadas, vamos lá com nossas próprias mãos e mudamos tudo. Não é Deus, somos nós mesmos com nossas atitudes, e muda todo o cenário. E aí o Senhor diz, ó, esse daí que já estava para receber uma vitória, que já estava para ficar pronto, volta. Ah, que Deus carrasco. Não, é o amor. Ele sabe que um vaso mesmo rachado, um vaso com imperfeição, quem chega numa loja e compra um vaso dessa forma? Ninguém. E sabe por que a gente não compra? Porque a gente já está vendo o defeito, vai colocar na nossa casa, no nosso ambiente, e qualquer coisinha ele vai se rachar e quebrar todo. Assim é Deus comigo e com você. Às vezes queremos tanto que aconteça algo, mas Deus já sabe, não vou dar. Não vou dar porque esse vaso ainda está com a rachadura. Esse vaso ainda está com uma espessura, um lado mais grosso, o outro lado mais fino. Esse vaso ainda está em ponto de rachar. E aí, se receber o que tanto pede, vai se quebrar. Deus tem esse cuidado comigo e com você. Então, quando Ele fala, manda um recado, fala com Jeremias, Ele está dizendo, aquele povo, só a graça. A mesma coisa a geração de hoje. Não está diferente, não. É a mesma coisa. E aí, o vaso de barro, quem é? Nós. Fala aí. Quem é o vaso? Diga eu. Quem é o vaso? Fale mais alto. Quem é o vaso? Nós somos o vaso nas mãos de Deus para sermos moldados. Eu e você somos um vaso no qual Ele está falando ali que vai moldar aquele povo, que vai pegar aquele povo ali para moldar, para colocar na linha, que aquele povo estava em pecado, aquele povo estava em lamaçal. Para voltar para a direção dele, Ele iria apertar, Ele iria moldar. Pastora Marcela está falando naquele tempo. Não, mas esse tempo também. Tem pessoas dentro da igreja que Deus aperta tanto, que Deus coloca tanto na parede e não percebe. Acha que está tudo bem, que está tudo normal. Não tem o discernimento que é o próprio Deus. Para quê? Para entrar na linha. Para voltar a ser moldado. Para refazer. E aí eu e você, como somos o barro precisa, primeiramente, começa com o quê? Com a terra. A terra é o quê? O pó. Da onde eu e você viemos? Do pó. Eu e você viemos do pó.
Do pó faremos. Viemos do pó. E aí, quando está seco, ele não pode ser moldado. Se nós pegarmos uma farinha, tentarmos fazer um bolo com a farinha, não vai ter forma, porque está seca. O barro, eu e você, Deus fala nesta noite, ó, está seco. Ainda está seco. Como vou começar a moldar? O lado espiritual, veja o lado espiritual que Deus está falando. Está seco. O pó, a terra, está só pó, seca. Ainda não consigo começar a moldar. E aí, do pó vem da terra. O pó significa a fraqueza, pois ele conhece nossa estrutura e sabe que somos pó. O ser humano, mesmo que não conheça, é feito de pó. Ele é frágil, é levado pelo vento. Contudo, muitas vezes está enrijecido e precisa ser quebrado, triturado e amassado para então ser moldado. O pó, qualquer vento faz o quê? Leva. E enquanto estamos pó, está fraco. Está fraco porque qualquer vento leva. E aí, para esse pó, para essa terra, o Senhor conseguir começar a moldar, precisa de quê? Da água. Olha só que eu e você precisamos pó. E para começar a sermos moldados, nós precisamos de quê? Da água. A água é o que molha a terra e faz liga. Quando pegamos uma farinha, se jogarmos a água, aí ela vai fazer o quê? Vai dar uma liga. Assim é a terra. Assim é o barro. Assim é eu e você. Porque quem é a água viva, quem é a água que eu e você vamos beber e não vamos deixar de beber até a nossa chegarmos à eternidade, até o céu. Eu e você precisamos nos encher da água viva, a água que é Deus. Precisamos se encher dele. Para daí ele começar, para daí ele conseguir amoldar essa terra. Começar a fazer uma liga. Para isso é preciso molhar. A água simboliza a palavra de Deus, que vem de encontro com nossas fraquezas e nos faz maleável diante de Deus. Eu e você temos nossas fraquezas, mas como estamos com Deus, temos convicção que mediante as nossas fraquezas, Deus está conosco, nós vamos vencer. Não vai ficar da mesma forma, o cenário vai mudar, mas não é da noite para o dia, é perseverando e é com o tempo. Mas o vaso precisa estar permitindo que Deus continue trabalhando. E além da água, precisa de quê? Do fogo. O que é o fogo? O fogo é o Espírito Santo. Onde eu e você precisamos nos encher do Espírito de Deus. Precisamos do Espírito Santo. Porque o barro, depois de molhado, da terra molhada, ela dá liga, ela vai para o fogo. É para o fogo. A água, a palavra de Deus, eu e você temos que nos encher, estarmos cheios da presença do Senhor. Porque quando eu e você estamos cheios da presença do Senhor, quando chega algo aos nossos ouvidos, nós temos discernimento se é verdadeiro ou não. Nós vamos saber diferenciar se é contenda ou se é de Deus. O que é de Deus nos traz paz, e o que não é de Deus nos traz tribulação. E aí tem uma pessoa que está no outro ministério
chama para desabafar. E esses dias ela estava conversando comigo e disse assim: pastora, eu ainda não saí, porque Deus usou um vaso. E disse que ainda não era o momento. Só que depois que ela falou isso comigo, deu um recado que Deus mandou, as coisas ficaram pior. Eu disse: como assim? Eu estou indo, mas eu não tenho paz, é uma tribulação. Eu não quero nem cultuar, não sinto vontade, desejo de estar lá. Muitos aqui conhecem quem é a pessoa, de lá do outro ministério. E a criatura aprontou tanto comigo. E ela sabe que eu sei que ela aprontou comigo. Que ela fazia inferno de mim. E com quem que ela está desabafando? E eu estou vindo, estou aconselhando. Ah, eu preciso lhe encontrar. Vamos marcar. Fica me chamando direto para marcar. Eu disse: não tenho tempo. A não ser que num shopping, ou de noite, final de semana, você vai lá em Arebepe, mas eu não tenho tempo. E a criatura aprontou de todas comigo quando congregávamos juntos. E ela sabe que eu sei, mas ela me procura, ela desabafa. E eu disse: olha, você tem que se atentar a sair antes que você fique mais doente mentalmente do que você já está. Ela começou a chorar. No próximo áudio percebia já ela chorando. É porque você está adoecendo mentalmente. Sua mente. Aí foi me contando tudo que de última fizeram com ela, né? Ela disse que aquilo estava doendo tanto nela que ela não se sentia mais bem no lugar. Mas Deus tinha usado um vaso. Eu falei: minha filha, você não está sensível a ouvir a voz do Senhor. Não foi ontem que ela lhe entregou, já tem um tempo. Não era o tempo. Mas você tem que começar a procurar outro lugar. Para Deus lhe direcionar. Ó, vai ter um lugar que você vai em um, vai em dois, vai em três, até Deus dizer: ó, é esse lugar aqui que eu quero. Mas você ouviu o recado do Senhor? Os levantes ficaram pior e você está de braços cruzados, adoecendo. Sua alma já está doente. Agora você está adoecendo a sua mente. Ela não está sensível à voz do Senhor. Por quê? Porque ela está dando ouvido para as contendas. Ela diz que já está ao ponto que ela chega, as pessoas, das lideranças, e ela só está adoecendo. Não está sensível à voz do Senhor. Sabe por quê? Porque em vez de se encher de Deus, está dando ouvido ao burburinho. E aí Deus não vai habitar. Por isso que eu e você temos que estar cheios da palavra do Senhor. Temos que estar cheios do Espírito Santo de Deus para ter essa sensibilidade. Para quando o Senhor apertarmos, nós não desistirmos. Nós temos que estar firmes. É por isso que na palavra, Jeremias, ele fala, no versículo 6, diz assim: por acaso não poderei eu fazer de vós como fez esse modesto oleiro com a sua obra de barro? Não poderá, Senhor, fazer, imagine só, mudar aquilo que você precisa, igual o oleiro quando está ali moldando e aquele vaso começa a dar forma feia e ele troca. O Senhor permite ciclos nas nossas vidas. Agora nós temos que estar preparados para aceitar. E é isso que eu percebi nela, mas eu não falei. É ciclos que Deus quer mudar na vida dela e ela quer insistir em algo que ela está adoecendo. Ela
ela já está com a alma doente e já está já está adoecendo a mente. E quando ela tiver, a mente dela já tiver bem abatida, você acha que ela vai conseguir fazer alguma coisa? Quantas pessoas nós conhecemos que está em casa, em depressão, e já foi a pessoa assídua dentro do ministério, por falta de sensibilidade de ouvir a voz de Deus e insistir em algo que não está lhe fazendo bem. Porque eu e você temos que permitir que o Senhor nos molde para sermos mudados. Eu e você temos que permitir que o Senhor venha nos moldar para mudar. Porque o que Ele tem para a gente, o que Ele tem preparado, eu e você nem imagina. Mas precisamos sermos o quê? Obediente a Ele, buscando a Ele, se enchendo dEle. Imagine se você tiver só o pó, que qualquer vento que você passa, espalha todo, vai para tudo que é lugar. Não tem firmeza nenhuma. O crente, eles têm a firmeza minha e sua, que somos crentes. Crente não, que até o diabo é que somos evangélicos, que somos chamados por Deus para falar da palavra dEle. Temos que estar alicerçados. Assim como não é qualquer vaso que vai para as lojas, que vai ser comprado, assim é eu e você. Não vai ser de qualquer jeito que Deus vai transformar aquilo que queremos, receber aquilo que queremos, porque eu e você precisamos mudar, precisamos ser diferente. E um vaso perfeito, quando ele está perfeito, ele é totalmente diferente de qualquer outro vaso que estão com impurezas ou que está rachado. Mas só que nem sempre eu aguento os apertos de Deus, tem que aguentar. Porque Ele quer o melhor para mim e para você. Eu e você, não adianta abrirmos a boca e dizer, eu sou um vaso na mão do oleiro. Eu sou um vaso na mão de Deus. E não permite Deus trabalhar no vaso. Temos que permitir. Temos que abrir o coração, a nossa mente, o nosso ego, quebrar o nosso ego e deixar Ele trabalhar, Ele mudar. Porque vai ser através de mim e de você que Deus vai usar para mudar outras pessoas. Deus está nos preparando para mudar outras pessoas. Quantos de nós não temos parentes, familiares que ainda não servem ao Senhor? Precisamos mostrar a esse povo, as nossas, principalmente família, que estamos diferentes. Que Deus transformou, que Deus mudou. Mas aí, muitos deixam que o ego tranque o coração, a soberba suba para a mente e Deus não trabalha no vaso. Deus não é invasor. Deus não vai invadir aquilo que nem eu e nem você quer que aconteça. Tem que permitir Ele entrar, fazer a mudança, transformar, moldar, quebrar. Aí tem um louvor que um outro grupo que eu participava, quando saía, né? Teve uma época que só queria apresentar esse louvor. Eu perguntei um ensaio. Vocês estão preparadas para fazer o que essa mulher está falando? Porque quando a gente abre a boca para louvar o Senhor, né? A gente está ali, decretando as palavras. Rapaz, aí eu vi gente dizendo, eu estava analisando isso outro dia, que eu canto dizendo, Deus, só estou só cantando.
vou conhecer. Ele fala, sou um vaso exoleiro, me refaz. Ai, gente, tu vai aguentar mesmo? Se Deus pegar, quebrar para refazer, mas Deus faz. Deus quebra. Quebra para que a gente venha ser refeito e diferente. Mas deixa eu falar uma coisa a vocês. Ainda vejo pessoas que Deus quebra, tenta refazer, tenta, nem consegue, porque não muda. Não muda. E aí, como é que Deus vai fazer? Quebrou? Deus quebrou. Aí Deus tenta até refazer, mas não consegue. Porque já deixou se contaminar com o que não devia. E assim acontece até com os ministérios que Deus entrega nas nossas mãos. Se você não estiver atento para aquilo que verdadeiramente Deus quer, e você fizer de qualquer jeito, o Senhor não vale, porque Deus é organizado. Deus gosta de tudo organizado. Deus não é bagunceiro não, gente. Eu sempre falo isso aqui. Deus, Ele quer ver o nosso sacrifício. Ainda ontem eu falei, o ministério de louvor, o compromisso do ministério de louvor, já começa desde os ensaios. Ali Deus está olhando, está vendo e está analisando. Ó, meus filhos estão se preparando. Estão se preparando para me adorar nos próximos cultos. O compromisso já começa de ensaio. É uma preparação. Não é chegar aqui em cima de qualquer jeito, porque Deus não vai receber. Ele é organizado, Ele gosta de tudo certinho, tudo em seus devidos lugares. Ele quer ver o nosso sacrifício, debaixo de chuva, debaixo de sol, debaixo de vento, seja lá como for. Então, como é que Ele vai entregar algo a mim ou a você de qualquer jeito? Não vai. Porque Ele precisa ver mudança na gente. Ele precisa ver que Ele pegou aquele vaso, Ele moldou e mudou. Não é moldou e continuou da mesma forma. Pastora, por que a senhora está tanto nessa tecla? Porque quando eu estava assim de tarde e disse, meu Deus, está difícil, porque esse povo ouve, mas não obedece. Aí Deus disse, mas vai ficar pior, te prepara. Esse misericórdia, Jesus. Eu não estou aguentando. Eu e você temos que ter a sensibilidade de que, e a convicção que temos que deixar Deus nos moldar da forma que Ele quer. Deixa dizer, fulano era assim, agora está um besta. Está nada, gente. Não está besta não. Você está moldado por Deus. Você está seguindo a direção de Deus. Seguindo aquilo que Deus quer da forma que você fique. E não da forma que queremos ficar, viver, fazer, não. Eu e você temos que fazer a vontade de Deus. Querer bênçãos é bom. Querer carro, querer casa, querer isso, querer aquilo é bom. Agora fazer a vontade de Deus da forma que Ele quer, ninguém quer. Aí a gente vê tantas pessoas falando tanta besteira, que quer ter dinheiro, que quer ser rico. Para quê? Para não herdar o reino do céu. Porque a palavra do Senhor diz que é mais fácil passar um camelo, olha o tamanho de um camelo para passar de um angu, do que um rico herdar o reino do céu. Deus já está dizendo a mim e a você, essas riquezas são sujas. São tudo sujo. Tem que se limpar. Aí para que vamos ficar pedindo riquezas ao Senhor? Mas também temos que comer do melhor nessa terra. O Senhor nos ensina que eu e você nos fala que temos que comer o melhor.
E comer o melhor não é riqueza. É diferente de querer riqueza. Porque eu trabalho no meio de um povo que só a graça de Jesus. Mas eu não me deixo me contaminar. Eu que tenho que dar exemplo a eles e não eles a mim. Eu que tenho que ser diferente no meio deles, não eles para mim. Porque quem leva, quem carrega o nome de Deus ali no meio deles sou eu. Então eu que tenho que ser diferente. Mas tem pessoas que não. Se me falar uma, eu falo duas. Se me falar meia, eu falo três. E Deus, onde é que fica? Deus está cego, está surdo? Não. Deus está com os ouvidos atentos e os olhos bem abertos para ver e ouvir essas nossas atitudes. Amém, igreja? Quantos entenderam o que o Senhor quis falar nesta noite? Que não é só ser modado, é mudar. Não é só abrir a boca para dizer que é um vaso nas mãos do Senhor, se não permite Ele modar para mudar. Amém? Fica de pé.